Fala geral, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje o assunto deve sim chamar a atenção de todo torcedor brasileiro. Enquanto aqui a maioria, discute contratações, títulos, resultados dentro de campo, existe aqui, geral, uma tabela que está ficando cada vez mais pesada no cenário brasileiro. A das dívidas dos clubes. E os números aqui impressionam, hein? Segundo os balanços financeiros divulgados pelos clubes, 11 equipes brasileiras já ultrapassaram a marca de 1 bilhão em dívidas. Você ouviu? 1 bilhão em dívidas. E o mais preocupante é que 4 delas já passaram da barreira de 2 bilhões de reais. Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo. Quando ouvimos esses números, a primeira reação é pensar: como assim os clubes estão devendo tanto dinheiro e continuar ainda contratando jogadores, disputando títulos, movimentando milhões e milhões? Exatamente essa questão que eu vou aqui analisar com você nesse vídeo. Olha, o Corinthians aparece hoje lá, no topo da lista com uma dívida de 2,75 bilhões de reais. É um número assustador, né? Para se ter uma ideia, estamos falando de um valor maior que o orçamento anual de muitos estados brasileiros. Mas existe um detalhe aqui importante. Grande parte dessa dívida está concentrada no longo prazo. Ou seja, são compromissos que não precisam ser pagos agora, imediatamente. Isso dá um certo fôlego ao clube brasileiro. Mas mesmo assim, o Corinthians segue sendo um caso extremamente aqui delicado, porque também possui um patrimônio líquido mais negativo do futebol brasileiro. Traduzindo aqui, para quem não acompanha a linguagem financeira, se o clube vendesse tudo que possui hoje, ainda continuaria devendo centenas de milhões de reais. Isso mostra, geral, que a situação vai muito, mas muito, além de uma simples dívida parcelada. Logo atrás, geral, está o Atlético Mineiro, com 2,66 bilhões em passivos. Aqui talvez esteja um dos maiores sinais de alerta do futebol brasileiro atualmente. Mais da metade dessa dívida precisa ser paga em curto prazo. Além disso, o Galo fechou em 2025 com um déficit gigantesco de mais de 882 milhões de reais. Ou seja, gastou muito mais do que arrecadou. Muitos torcedores do Galo lembram, dos títulos agora recentes, das grandes contratações, da inauguração da Arena MRV, mas a realidade financeira mostra que existe uma pressão aqui enorme para equilibrar as contas nos próximos anos. Outro caso, geral, que chama também a atenção é a do Botafogo. O clube viveu um dos períodos mais vitoriosos da sua história agora recente, conquistando títulos importantes, voltando ao protagonismo nacional e também internacional. Só que o crescimento esportivo veio acompanhado de um aumento significativo dos compromissos financeiros. Hoje o Botafogo possui mais de 2 bilhões em dívidas e a grande parte dela está relacionada justamente à compra de jogadores. Isso mostra, geral, um fenômeno interessante agora no futebol moderno, Para competir em alto nível, os clubes estão antecipando receitas futuras e assumindo compromissos cada vez maiores. O problema é que o futebol é imprevisível. Uma eliminação precoce, uma temporada ruim ou a ausência de uma Libertadores pode mudar completamente as projeções financeiras. E aí, a conta aparece na mesa. Ela chega. Isso faz lembrar de um depoimento do presidente da Chapecoense,
falando que, em várias entrevistas que ele deu, que não vai fazer loucura nessa temporada. Se for preciso cair, vai cair. Mas ele vai só gastar o que realmente arrecadou. Não vai dar o passo maior que a perna. Fez eu lembrar de várias entrevistas que o presidente da Chapecoense fez em relação a essa questão de não contratar, né, jogadores caros, manter esse compromisso financeiro. Geral, o São Paulo também ultrapassou aí a marca dos 2 bilhões em dívidas. Embora a maior parte esteja concentrado no longo prazo, existe um dado preocupante aqui. As dívidas de curto prazo aumentaram significativamente de um ano para o outro. E isso acontece justamente em um momento em que o clube ainda busca estabilidade financeira após anos, né, de gastos elevados. E o mais curioso, Geral, é que muitos torcedores olham apenas para o tamanho da dívida. Mas essa não é necessariamente o principal aqui indicador, né? Existe uma diferença enorme entre dever R$1 bilhão, tendo patrimônio e capacidade de geração de receita, e dever R$1 bilhão sem estrutura financeira para sustentar esse passivo. E aí que entra os casos de Flamengo e também do Palmeiras. Os dois clubes aparecem entre aqueles que possuem dívidas bilionárias. Mas a situação é completamente diferente. Porque eles, né, possuem patrimônio líquido, passivo, né? Na prática, isso significa que os ativos, receitas e patrimônio conseguem compensar boa parte das obrigações financeiras. O Flamengo, só para você ter uma ideia, deve mais de R$1 bilhão, mas continua sendo considerado um dos clubes financeiros mais saudáveis do continente. E isso mostra que a dívida, por si só, não é sinônimo de crise no Flamengo. Empresas gigantescas, né, do mundo inteiro operam com dívidas. O problema surge quando a dívida cresce mais do que a capacidade de pagamento. É justamente isso que preocupa, né, alguns clubes brasileiros. Outro exemplo aqui interessante é o Atlético Paranaense. Mesmo disputando agora a realidade econômica, né, inferior de um dos clubes como o Flamengo, o Corinthians, até mesmo o São Paulo, o Furacão construiu ao longo dos anos um modelo de gestão extremamente eficiente. Hoje, possui o maior patrimônio líquido do futebol brasileiro. Isso não acontece aqui por acaso, tá? Foi um resultado de planejamento, investimento em estrutura, categorias de base e responsabilidade financeira. Enquanto alguns clubes aí apostam, né, em soluções imediatas, o Atlético Paranaense investiu em projetos de longo prazo, agora colhe os seus resultados, mas existe uma reflexão geral ainda mais profunda nessa questão, porque os clubes brasileiros continuam acumulando dívidas tão altas. Sabe por quê? A resposta passa pela cultura, né, do futebol nacional. Muitas diretorias pensam na próxima eleição. Muitos dirigentes pensam no próximo campeonato. Poucos aí estão pensando nos próximos 10 anos. Existe uma pressão enorme da torcida por contratação. Eu já citei a Chapecoense aqui, a torcida cobra por contratação. Mas existe uma cobrança gigantesca também por resultados imediatos. E muitas vezes a conta, né, acaba empurrando para a próxima gestão. Vamos para o próximo aí. E é um ciclo que se repete aqui há décadas. Contrata-se hoje, comemora-se hoje, paga-se amanhã, ou talvez, né, depois de amanhã. Só que, geral, chega um momento em que o amanhã finalmente aparece, né? E aí vários clubes hoje estão vivendo exatamente esse momento. Agora teve o surgimento aqui das SAFs, né? Que também trouxe outra nova discussão.
Alguns estão defendendo, né, que a transformação em sociedade anônima do futebol é o caminho para resolver os problemas financeiros. Outros acreditam que a SAF não é uma solução mágica, né? A verdade provavelmente está no meio do caminho. Uma SAF mal administrada pode gerar problemas tão grandes quanto uma sociedade tradicional. Por outro lado, uma gestão profissional tende a reduzir erros históricos que marcaram, né, o futebol brasileiro durante décadas. O que fica claro, geral, é que não existe mais um espaço para o amadorismo. O futebol brasileiro movimenta bilhões e bilhões de reais. Os clubes são marcas gigantescas, possuem milhões de torcedores, negociam contratos internacionais, participam de um mercado global e precisam ser administrados como grandes empresas. Porque, gostamos ou não, o futebol moderno deixa de ser uma paixão, apenas uma paixão. Ela também é um grande negócio, né? E quando o negócio não fecha, a paixão sozinha não paga as contas. No final das contas, a grande pergunta é: qual clube conseguirá transformar sucesso esportivo em sustentabilidade financeira? Porque ganhar títulos é importante, mas permanecer competitivo durante décadas e ainda mais complicado, mais difícil. Os números divulgados mostram, geral, que muitos clubes brasileiros ainda têm um longo caminho pela frente. Alguns estão conseguindo equilibrar as contas. Outros continuam apostando em um futuro para resolver os seus problemas, né, do presente. A história do futebol mostra que essa estratégia, aliás, raramente termina bem. Agora, eu quero saber aqui de você. Qual é a sua opinião? Qual desses clubes mais preocupa aqui você? O Corinthians, com a maior dívida do país? O Atlético Mineiro, com um enorme déficit recente? O Botafogo, com altos compromissos de curto prazo? Ou o São Paulo, que segue tentando equilibrar aí a tradição e a responsabilidade financeira? Deixa aqui a sua opinião nos comentários aqui no chat. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e também inscreva-se aqui no canal.